Tá um Kardec bem compenetrado, aí, bem professor Rivaio, né? Aí não é Kardec, aí é professor Rivaio. A gente vê essa imagem do professor Rivaio, que é como ele era chamado, né? Então, gente, dentro dessa perspectiva, a gente hoje vai estudar um pouco essa questão do espírito de verdade e um pouco essa presença do espírito de verdade no surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, achei interessante a gente abordar essa temática para internalizar um pouco o que a gente precisa saber, o que a gente precisa conhecer e formar as nossas opiniões, formar as nossas convicções. E a gente entender que, ao final, não vem muito ao caso essa discussão específica da personalização da figura do Espírito de verdade. O que vem ao caso é o Espírito da verdade, não é o Espírito de verdade. Então, é muito mais abrangente do que o que a gente pode imaginar, né? A gente vai ver isso, tá? Então, veja, quem é o Espírito de verdade? É um pouco isso que a gente está discutindo aqui. O Espírito de verdade é uma figura central da doutrina espírita. A gente vê isso em muitos lugares, né? Ele surge em diversas comunicações na própria Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, em obras póstumas, que é uma obra que não é propriamente de Kardec, mas são escritos de Kardec, que foi publicada em 1890. Kardec desencarnou em 1869, mas acharam muitas coisas escritas por Allan Kardec, editadas por Allan Kardec, que alguém pegou, sistematizou, olhou e publicou. E a FEB publicou, né? A FEB editou a obra, então a gente serve também como uma fonte de referência para todos nós. Não é um livro que faz parte do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, mas é uma obra também dos achados de Kardec, né? Não foi editada por Allan Kardec, mas é uma obra que tem muita coisa que foi deixada por ele, né? Então, a assinatura do Espírito de verdade está presente em muita coisa. Sua identidade não é clara, mas seus propósitos são, por certo, o de guiar o codificador e, por conseguinte, a humanidade, porque o codificador nos trouxe uma revelação que o objetivo é guiar a humanidade rumo à nossa regeneração moral, pelas asas do amor e da instrução. É aquela mensagem: amai-vos e instruí-vos, assinada pelo Espírito de verdade, né? As suas definições e interpretações são várias, são diversas. O Espírito de verdade seria o guia da codificação, ou de Kardec, é uma percepção. O Espírito de verdade afirma que ele é o chefe da falange de espíritos superiores, que num determinado momento eu achava que era isso. E eu continuo achando que é isso, mas daqui a pouco a gente vai vendo que denominada a verdade, uma falange de espíritos superiores denominada a verdade. Ele é o chefe dessa falange, né? Alguns entendem que seria o próprio Jesus, mas que não revelou a sua identidade, afirmando que ele é Jesus, para evitar polêmica. Como a gente está aqui nessa, né? Não quero dizer não, né? Alguns entendem que o Espírito de verdade é uma pleiade de espíritos superiores, pois a verdade seria uma revelação coletiva e universal. Todos falam em nome da verdade, porque todos bebem da mesma fonte. Então, se nós somos porta-vozes da verdade, nós fazemos parte do coletivo a verdade. Então, é aquela história. Quem fala em nome de Deus? Todo padre diz a mesma coisa, mas todos foram ordenados seguindo uma determinada metodologia e devem seguir as escrituras. Todo pastor diz a mesma coisa,
mas todos foram ordenados e devem seguir uma determinada... Em tese, todos bebem na mesma fonte e dizem a mesma mensagem. Na prática é assim? Não. Por quê? Porque no meio de tudo isso tem o elemento humano. Temos nós com o nosso livre-arbítrio. Em tese, a gente precisaria de outra coisa que não fosse o cristianismo. Se o próprio Jesus veio revelar a sua doutrina de amor, a gente precisaria ter criado um apêndice para cá, um caminho para lá, uma puxadinha para lá. A gente não precisaria disso, mas a gente criou. E por que a gente criou? Porque no meio de tudo isso tem as conveniências humanas, o materialismo, o interesse das coisas da terra, em detrimento do interesse das coisas dos céus. À medida que a gente vai evoluindo, vocês observem que hoje nós estamos vivendo um momento em que muitos estão pregando a religiosidade do amor, fugindo dos particularismos dos movimentos peculiares da religião, que é dogma, que é coisa dos homens. Mas as pessoas estão subindo o tarrafo e indo para a religiosidade, sem discutir a religião, que é o que nos prende à terra, à coisa dos homens, aos elementos culturais. Mas isso é uma perspectiva de evolução. Eu não discuto de onde você veio. Eu não discuto por onde você vai. Mas eu me preocupo com o que você está trazendo. É o que dizia o Papa Francisco. Quem é da luz não fala de sua religião, mas sim do seu amor. É o que disse Haroldo no vídeo que eu divulguei para vocês, Haroldo Dutra Dias. Qual é o objetivo do espiritismo? É aumentar os espíritas? É formar o homem de bem. É formar o homem de bem. E qual é o sexo do homem de bem? Não interessa. Qual é a profissão do homem de bem? Também não interessa. Qual é a religião do homem de bem? Aí é que não interessa. Porque o importante é fazer o bem. Então, tem religiosos da crença A, B ou C que são pessoas más. E tem pessoas da religião A ou B ou C que são pessoas boas. E tem pessoas que sem religião que também são pessoas más ou pessoas boas. Então, na essência, o que importa é a verdade. E a verdade é o amor. Então, é um pouco isso que a gente vai entendendo e a ficha vai caindo, né? Então, vamos observar um pouco algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e obras póstumas para a gente consolidar um pouco melhor esse entendimento. Isso aqui são ilações. Isso aqui são... Uns acham isso, outros acham aquilo. Eu não estou afirmando nada disso. Eu estou dizendo que isso aqui são caminhos. Um acha que é azul, o outro acha que é amarelo, o outro acha que é vermelho, o outro acha que é um arco-íris. Eu vou chegar. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar o texto. Eu vou mostrar o texto para você, para vocês. Ele disse isso. Está escrito. Aí a gente vai consolidando, entendeu? Então, Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma mensagem conhecida. É o advento do Espírito de verdade. Essa mensagem está no capítulo 6, item 5. Essa mensagem é muito conhecida. Ela diz o seguinte: abstenham-se de quem escreveu a mensagem e preste atenção ao conteúdo.
A gente, enquanto espíritas, a gente sai entendendo e sai aprendendo que a gente não deve se preocupar com quem assina ou com quem diz assinar, mas a gente tem que se preocupar com o que é que está sendo dito. Se aquele conteúdo caberia numa dimensão elevada. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe uma mensagem, como a gente é espírita, alguém manda uma mensagem para você: olha o que Chico Xavier disse através do médium não sei de quê. Aí você lê a mensagem e faz: Chico Xavier diria isso. Isso tem que passar pelo crivo da sua razão, né? Fulano de tal mandou uma mensagem pelo médium não sei quem e disse que era fulano. Ele diria isso, pelo que a gente conhece da personalidade daquela alma. Aquela mensagem poderia provir de uma alma desta dimensão. Então, esses são alguns critérios que, enquanto espíritas, a gente sai filtrando, né? Então, vamos ver o conteúdo dessa mensagem. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Ou seja, já vim, né? Trazer-vos a verdade, novamente, e dissipar as trevas. E escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, usando primeira pessoa, eu, né? Como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima dele reina a imutável verdade, a verdade, né? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Qual é a fonte? A lei de Deus. Vem lembrar aos homens, aos incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade. É aquela figura, a verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. As leis de Deus. Revelei a doutrina divinal. Eu revelei a doutrina divinal. Porque eu bebi da fonte de Deus. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem foi que disse isso? Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Quem foi que nos disse isso? Né? Mas ingratos, o homem afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. O que eu acabei de dizer. Precisaríamos de algo mais que não fosse o cristianismo. Revelei a doutrina divinal, conclamei os homens, reuni todos, mas ingratos, os homens. Por que são os homens? Os homens, porque somos individualidades que, carregando o livre-arbítrio, nós nos afastamos do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, o reino de Deus. A gente pegou um atalho que foi mais conveniente e enveredou pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque o Espírito vivifica, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos. Primeira revelação, Moisés. Entre Moisés e Jesus, os profetas. Com Jesus, os apóstolos. E se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos espíritos, que são as almas dos homens que já não vivem na terra.
aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Aquela discussão, é ressurreição, é reencarnação. A morte é a ressurreição. A morte é ressurgir para uma vida verdadeira, que é a vida plena do Espírito. Sendo a vida a encarnação, a prova buscada é o que a gente está fazendo aqui. É a prova buscada, durante a qual as virtudes que houver descultivado enquanto espírito, na longa caminhada e trajetória do espírito, que houver descultivado, crescerão e se desenvolverão como cedro. A virtude que você adquire, que você semeia, ela cresce e se desenvolve. Ontem eu era um homem assim, hoje eu sou diferente, amanhã serei mais diferente ainda, porque a virtude cresce em mim, porque não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, como dizia o apóstolo Paulo. As virtudes afloram do meu ser. Então, o homem velho que gritava dentro de mim, hoje se cala diante de determinadas coisas, porque conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas mais inclinações. Então, é o homem velho que está dentro de mim que grita. Mas como eu já conheço alguma coisa da luz, eu não posso mais fazer determinadas coisas. O meu impulso quer que eu faça. A minha vontade, ainda material, manda que eu faça. Mas a luz que eu já começo a enxergar diz, não é por aí. Então, esse é o esforço de estarmos aqui lutando contra esse homem velho. É a maior batalha. A maior batalha não está do lado de fora. A maior batalha está do lado de dentro. Sou eu comigo mesmo. Não é? Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Ou seja, o chamado está feito, a estrada está posta, o caminho está definido. Não se afaste. Homens fracos, que você já começa a compreender as dificuldades, as trevas, o materialismo da vossa condição. Não se afaste do facho. Não se afaste da luz que a clemência divina vos coloca nas mãos. Não mais. Não mais, porque a gente já se afastou muitas vezes. Porque faz muito tempo que a verdade é revelada. Faz muito tempo que a verdade já é conhecida da humanidade. Não é? Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros. É a compaixão daquela alma nobre que sofre porque a gente continua errando. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Cai nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha o mandamento. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. É o nome do meu canal no YouTube. Amai-vos e instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Ou seja, não precisaríamos mais de novas informações e revelações. No cristianismo se encontram todas as verdades. É por isso que Mahatma Gandhi dizia, se toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só restasse o Sermão da Montanha,
nada estaria perdido. Porque no cristianismo encontram-se todas as verdades. Os homens, pelas suas conveniências, é que deturparam a mensagem primitiva e original do cristianismo. Eis que do além-túmulo, os espíritos, que julgavais o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, nada se acaba, tudo é vida. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Assinado o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? A pergunta de $1 milhão. Assinado $1 milhão. Vocês ouviram o conteúdo. Isso aqui é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Livro dos Médios, capítulo 31, item 9, Dissertações Espíritas. Tem lá o comentário de Kardec a respeito desta mensagem. Livro dos Médios, capítulo 31, item 9, das Dissertações Espíritas. O advento do Espírito de verdade. Nota de Kardec. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que é a instituição que ele fundou para estudar e desenvolver o espiritismo, obtida por um dos melhores médiuns, um médium equilibrado, tranquilo, sereno, foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas, mentirosas, falsas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Foi o Espírito que assinou a mensagem. Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, espírito superior não tem que dizer quem é, não tem que provar a ninguém quem é. Ele fala, ele revela, entenda se quiser. É um direito que você tem. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe, a razão, ó bom senso de Kardec, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência, puro, pois não puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem insígnia dele. O bom senso de Kardec, né? Por essas considerações é que temos nos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. Kardec preferiu não colocar o nome. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Se ele assinasse Jesus de Nazaré, imagine o bombardeio. Vocês se acham portadores da Boa Nova? Se a gente, sem dizer isso, já é um tiroteio, imagine se ele tivesse dito. Por que Jesus escolheu você para falar, para revelar? E não a humanidade que está aqui há tanto tempo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto maior desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos estados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular.
como os que lhes são iguais. O médico, puxa vida, eu recebi Jesus. Quem estava na reunião, puxa vida, eu conversei com Jesus. Então Kardec disse, na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos. É a superioridade incontestável das ideias, da linguagem, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então, esse é o nosso codificador. É o bom senso. É aquele que diz, olha, pode ser, mas eu não afirmo. Julgo vocês. É o bom senso, para evitar exposição e polêmica. Esta é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o comentário do Livro dos Médiuns. Vamos para obras póstumas. Na segunda parte de obras póstumas, na página 333 em diante, uma mensagem do dia 25 de março de 1856. É mais ou menos um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos. Em casa do senhor Baudin, médium a senhora Baudin, que foram pessoas que participaram da codificação. Nome da mensagem, meu guia espiritual. Morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, Kardec dizendo, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede, que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinha do outro pavimento e nada descobri. Ele foi atrás. Ele estava trabalhando e... Aí ele foi procurar o que é que estava acontecendo, né? O que havia de singular era que cada vez que eu punha a investigar, parava de fazer barulho, o ruído cessava, para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Enquanto eu estava procurando, ficava em silêncio. Quando eu voltava a escrever, minha mulher, Amélie Gabrielle Boudet, a esposa do senhor Hipólito Leon Denis Arrivaio, entrou na rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, ela ouviu também. Perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há uma hora que isso dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do senhor Baudin, narrei o fato e pedi que me explicasse. Tinha reunião no outro dia, e ele explicou e pediu, poderia alguém aqui me dizer o que foi que houve? Diálogo. Pergunta. Ouvistes, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderias me dizer qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta. Era o teu espírito familiar. E com que fim ele batia daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderia me dizer quem é ele? Podes perguntar a ele mesmo, pois está aqui. Pergunta de Kardec. Vê a forma de Kardec perguntar, né? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço o me teres vindo visitar. Consentirás me dizer quem és? Para ti chamar-te-ei a verdade. Olha a revelação. Para ti chamar-te-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Ou seja, para você, eu sou a verdade. E todo mês eu vou passar 15 minutos com você. Ele disse.
Ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinha alguma coisa de particular a me dizer? O que eu tinha a lhe dizer era sobre o trabalho que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e que fizeste, e quis fazer que o abandonasse. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerá tuas faltas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Rasguei o que escrevia ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Ou seja, a supervisão de um guia olhando o trabalho do codificador. Ele estava indo por um caminho, escrevendo uma coisa e... Não. Eis a nossa doutrina. Olha o cuidado e o carinho que o codificador foi assistido para nos revelar tudo isso. Ele estava só? Jamais. Mensagem depois. A minha primeira iniciação ao Espiritismo. Ele conversando de novo com o Espírito. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Kardec querendo saber, eu procuro a verdade. Esse nome que você adotou é uma alusão ao que eu procuro? Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-la. Ou seja, eu estarei pelo pensamento. Psicografia, não. Nota. Com efeito, durante cerca de 1 ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa. E sempre que ali se encontrava um médium, com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha. Somente fora da minha casa lograva eu receber comunicações. Ou seja, na casa dele, não. Por quê? Sei lá. Pergunta de novo ele. Poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Sim, mas não prometo, senão uma vez mensalmente até nova ordem. Eu posso até ir, mas eu não prometo. Até uma nova ordem, até um novo planejamento. Terás animado na Terra alguma personalidade conhecida? A curiosidade de Kardec. Eu acho que essa resposta aqui nos dá o entendimento do que é o Espírito de verdade. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Quem é o Espírito de verdade? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Estão satisfeitos, curiosos? Estão satisfeitos? Está aqui a resposta na essência. Discrição. Nada mais saberás a respeito. Segue o passeio. Nota. À noite,
de regresso à casa, dei-me pressa em reler o que escrevera, quer no papel que eu lançara à sexta, quer em nova cópia que fizera. Se me deparou na 30ª linha um erro grave que me espantei de ter cometido. Desde então, nenhuma outra manifestação do mesmo gênero das anteriores se produziu. Não aconteceu de novo essa insistência, tendo se tornado desnecessária por se acharem estabelecidas as minhas relações com o meu espírito protetor. Elas cessaram. Ou seja, o intercâmbio de Kardec com a intuição tornou-se uma coisa mais ou menos automática. Então, não precisava mais essa intervenção, né? O intervalo de um mês que ele assinara para as suas comunicações só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde, deixou de o ser em absoluto. Ou seja, não precisou mais essa comunicação, porque havia a intuição, o pensamento, né? Fora, sem dúvida, um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo e não para estar constantemente a recorrer do seu auxílio diante da menor dificuldade. É aquela história, o tempo todo, o espírito, será que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Rapaz, faça o seu caminho, você tem o seu livre-arbítrio, eu estou aqui para lhe intuir, mas caminhe, não é? Você tem apetrechos, aptidões para seguir o seu trabalho. 9 de abril de 1856. Já depois, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos. 15 dias após aquela primeira mensagem da revelação da verdade. A outra mensagem foi em março. 15 de março. Não, 26 de março, alguma coisa, 24 de março. 15 dias após essa outra pergunta. Pergunta ao Espírito de verdade: criticastes outro dia o trabalho que eu havia feito e tivestes razão. Reli e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestasse por meio das pancadas que me fizeste ouvir. Isso me levou a descobrir outros defeitos e a refazer o trabalho. Estás agora satisfeito? Kardec perguntando ao seu guia. Acho o melhor, mas aconselho-te que esperes um mês para divulgá-lo. O que queres dizer, falando em divulgá-lo? Não tenho, bem sabes, a intenção de publicá-lo, já se é que o haja de publicar. Ou seja, Kardec dizendo, não, eu não quero publicar não, mas por que você está dizendo isso? Quero dizer, mostrá-lo a terceiros. Busca um pretexto para recusar isso aos que te pedirem para vê-lo. Ou seja, dê uma desculpa se alguém pedir para ver, né? Daqui até lá, você vai melhorar o trabalho. Faço-te esta recomendação para te poupar a crítica. Precato o teu amor próprio. Ou seja, ele está preservando o Kardec de se expor. Não faça isso não, melhore o seu trabalho. Dissestes que será para mim um guia, aquilo que a gente comentava ontem. Disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Kardec queria dar para ampliar o cobertor, né? Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. É muito das aparências, do que a gente pode aparentar ser, né? Não te ajudar a viver seria não te amar. Ninguém está só. Não te ajudar a viver seria falta de amor daqueles que nos acompanham. Não te ajudar a viver seria não te amar. O Espírito de verdade dizendo isso ao codificador. Fica tranquilo. Eu estou aqui. Eu estou aqui ao seu lado, lhe protegendo. Não te ajudar-te seria não te amar.
Que a gente lembre disso todos os momentos de dificuldade de nossas vidas. Estamos sendo ajudados. Às vezes, a tropeção, a queda, é aprendizado, é processo de fortalecimento das nossas almas. Quando enxergarmos a perspectiva do espírito, vamos ver, puxa vida, como aquela queda me ajudou. Como aquele tropeção me auxiliou. Não é? Não te ajudar seria não te amar. Nota, o que Kardec disse vem ao encontro daquilo que você falava. Ele deve ter apanhado muito. Olha aqui. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos. Quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. A consciência tranquila, meus irmãos, o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. Ninguém tira essa paz de cada um de nós. Ninguém tira esse contentamento, essa satisfação de servir ao Cristo. É a grande compensação que nós nutrimos. Estão entendendo? Mais um pouquinho agora, misturando a presença do Espírito de verdade com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a importância dessa obra no contexto do Pentateuco. Mensagem já agora é 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo é depois, eu creio que é de 64. Né? Imitação do Evangelho. Olha o nome da obra, Imitação do Evangelho. Não era o Evangelho segundo o Espiritismo, era a imitação do Evangelho. O nome da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro momento, era Imitação do Evangelho. Olha a mensagem. Kardec dizendo, eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Ele estava trabalhando nessa obra em silêncio. Ninguém sabia. Conservava-se de tal modo em segredo o título que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando da impressão, quando ele levou o livro para ser impresso. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas disseram, não muda o nome, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e ficou o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideia preconcebida do médium. Ou seja, ele está trazendo isso para dizer que o médium não podia, de forma nenhuma, revelar e saber que estava fazendo aquele livro. Aí ele pergunta, que pensais da nova obra em que trabalho nesse momento? Esse livro da doutrina terá considerável influência. O Evangelho, segundo o Espiritismo, terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações auriria nele instruções excelentes. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Ou seja, ele abrange a vida de relacionamento, a vida da sociedade. Né? Por isso que ele está lá, as leis morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos é as leis morais, que são desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo, com a moral do Cristo.
que é a parte que ele pinça do Evangelho para tratar, para esmiuçar e para detalhar com as instruções dos Espíritos e os comentários de Kardec. Né? A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Ou seja, chegou o momento da revelação surgir. Já de há muitos teus amigos de além-túmulos arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos. Ou seja, segue a tua missão. Porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, vê? Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Guia de todos nós. Opa! Aproveita a proteção do teu guia, que é a guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos espíritos, que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Ou seja, não era o espírito de verdade que estava falando aqui, mas era alguém que estava dizendo, termine a sua obra, aproveite seu guia, porque seu guia é guia de todos nós. Está vendo? Que dirá o clero? Ele pergunta, preocupado com as pancadas. O clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas. Não há inferno. A doutrina espírita acabou com o inferno. E outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de um livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O Evangelho segundo o Espiritismo vai no Evangelho, vai nas Escrituras. Então, a reação seria maior. O anátema, a condenação, o sacrilégio secreto, se tornará oficial. Não tem mais nada em segredo, não. Agora, a condenação, a excomungação é a luz do dia. E os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Os espíritas, os que estiverem seguindo isso aqui. O anátema é excomungar, é ser contra o Evangelho. Né? Então, os espíritas vão ser também excomungados, escorraçados, como foram os judeus e os pagãos. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição. Porque essa propaganda é positiva. Como foi o Alto da Fé de Barcelona, que queimaram 300 livros dos espíritos, né, quando ele mandou para a Espanha. Aí o bispo soube e mandou queimar. Então, os espíritos disseram, não, pode deixar queimar, a propaganda vai ser muito maior. Porque ele podia pedir de volta os livros, porque estava todo legal. Mas ele não deixa queimar, porque o efeito vai ser muito mais positivo. Porque todo mundo quis saber depois o que era, já que queimaram. Né? Então, em compensação, os espíritas vão aumentar o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com os que qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol, pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que se será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. O cristianismo primitivo, que o Espiritismo vem trazer de volta, tirando todos os puxadinhos que ao longo da história a gente colocou. E foi a gente que colocou. Não adianta dizer que foram os outros, foram nós. Porque éramos nós que estávamos lá nesse momento. Não adianta a gente, não, porque fizeram isso na Idade Média, porque a igreja... Fomos nós. Não adianta a gente estar aqui posando de missionário. Eu sou o missionário da nova revelação. Que conversa? Eu estou tendo uma oportunidade de refazer os caminhos que eu ajudei a deturpar. É o que nós somos aqui hoje. Somos a encarnação antepassada de nós mesmos. Então fomos nós que apedrejamos a cruz. Então não tem essa de estar acusando o movimento A, o movimento B no passado, não. Nós estávamos lá.
E nós temos que dar a oportunidade, porque é necessário se arrepender, é necessário espiar e é necessário reparar. É o caminho. É o caminho. Se arrepender, a gente pensar, puxa vida, não devia ter feito. E espiar é o seguinte, sofrer, padecer por aquilo ali. E pior não, e mais necessário ainda, reparar. Reparar é as pessoas que a gente feriu com os nossos atos e atitudes, a gente ir ao encontro e fazer o bem. Às vezes o filho problemático, o esposo problemático, é alguém que a gente feriu. E hoje eu estou reparando. É da lei. Então, às vezes, a gente tem que desenhar para poder entender o processo. O processo é esse. O processo de aperfeiçoamento da alma é esse. Né? Então, estamos reparando algo de mal feito que nós fizemos no passado. Né? É aquilo que a gente dizia ontem na reunião mediúnica. Os que foram condenados por heresia porque eram bruxos, na Idade Média, porque quem tinha mediunidade na Idade Média era considerado feiticeiro e bruxo, e a igreja condenava por heresia, e quem estava na igreja condenando por heresia está onde hoje? Eu não posso afirmar peremptoriamente, mas está onde hoje? Às vezes servindo nas bancas mediúnicas, para colaborar com suas próprias dores, para que as dores alheias desapareçam. Ou seja, o médium de hoje talvez tenha comprometimento com o médium de ontem, que ele não chamava médium, mas chamava de feiticeiro, de bruxo. Mecanismo da lei que a gente vai entendendo. Ou seja, não tem santo. Somos todos aprendizes da luz, nos dois planos. É uma bomba. Somos todos aprendizes. Foi bom porque acordou, todo mundo estava assim, bem sonolento. Somos todos aprendizes da luz, nos dois planos, os encarnados e desencarnados. Estão entendendo, gente? A gente vai compreendendo e vai caindo a ficha, né? Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Eles falando com Kardec, né? Entretanto, amigo, olha aí, Rita, para aliviar um pouquinho o coração dele. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-te para a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois a tua obra, para que a tua obra se complete. Conte conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. É para desenhar? Conte conosco. Olha, vem pau, cipó e peia, por aí, pela frente. Se prepare o lombo, que vai aumentar. Mas termine a sua obra até o fim. Conte conosco e, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Porque para ti eu sou a verdade. E nada mais te falarei sobre isso, por discrição.
Se a gente já é atacado por outras coisas, imagine se eu dissesse, não, Jesus... Para concluir, 14... Oi, pois não, meu irmão? Sim. Claro. Eu vou concluir aqui já já. É o 14 de setembro de 1863. Nota. Eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedire que ele me fosse enviada para o meu retiro em San Adresse. Ele estava no retiro e pediu uma comunicação qualquer. Ele estava preparando o livro que ninguém sabia. A imitação do Evangelho, que depois virou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem uma mensagem. Quero te falar de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que tu nem mesmo suspeitas. Ou seja, a intuição dele era muito presente. Então não precisava eu estar dizendo muita coisa, porque você já capta todas as nossas informações. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra. Plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. Ele modificou o plano da imitação do Evangelho, né? Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Ou seja, afastaram ele para ele não ter, para ele estar focado na tarefa que ele tinha que cumprir. Uma obra como a que elaboramos, não é obra de Kardec apenas, uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo seu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas, a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, ou seja, vai tirando os andaimes e o edifício se sustenta, né? E já lhe se pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentais, as questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantavam na hora presente. Todas as dificuldades, né? São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro, de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. É um espírito amigo que diz que isso tudo foi planejado nos céus. Né? Observação. O plano da obra, de fato, fora completamente modificado, o que, sem dúvida, o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Santa Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito de verdade me falara da atitude da revolta do bispo da Argélia e de outros, quanto à obra, né? Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Ou seja, toda a obra da codificação, os espíritos
estavam presentes com o codificador, né? Aí ele manda a gente ver o apêndice no final do livro Obras Póstumas. E a gente traz o apêndice para a gente concluir esse estudo. No apêndice, página 471 do livro Obras Póstumas, ele diz o seguinte: entre os extratos em extenso do livro de previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo fora ainda publicado, era um material que estava guardado, incluídos em obras póstumas, coletânea de escritos no codificador da doutrina dos Espíritos, elaborada e editada em Paris no ano de 1890, olha aí, obras póstumas, 1890. Não figura o documento de 20 de outubro de 1863. O documento de 20 de outubro de 1863, da época da publicação, da preparação do Evangelho segundo o Espiritismo. O mestre Allan Kardec, se houvesse decidido inseri-lo no livro das previsões, tê-lo-ia, por certo, localizado após a observação, a nota de 14 de setembro de 1863. Ou seja, ele tinha inserido no meio daquelas conversas ali, para mostrar a concatenação das ideias e a ordem cronológica dos fatos como aconteceram, né? Mas a forma adequada de anexar obras póstumas depois de tanto tempo, aquele documento é a que agora adotamos, através de apêndice do livro, com nota remissiva no próprio lugar. Ou seja, ele pegou essa nota, que era de 1863, e jogou no apêndice do livro Obras Póstumas. Que mensagem foi essa? Um caso de segunda vista. Uma página inédita de Allan Kardec. Nota da redação. Empreendendo pesquisas em velhos documentos que pertenceram à Sociedade Espírita, fundada por Allan Kardec, encontramos essa página, alusiva a um caso de segunda vista. Página esta escrita de fio a pavio pelas mãos do mestre Kardec. Apressamos, assim, em reproduzi-la. Imitação do Evangelho. Fenômenos de clarividência. Paris, 20 de outubro de 1863. Imitação do Evangelho. As mensagens eram 9 de agosto de 63 e outra em 14 de setembro de 63. Essa é de 20 de outubro de 63. Ou seja, é na concatenação das ideias de quando ele estava preparando o Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é o seguinte: a senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável mediunidade de segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, em transe, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Ela está aqui e se desdobra e vai ver o que está acontecendo em outro lugar. E depois relata: eu vi isso, aquilo, outro. Era a mediunidade dela de dupla vista, segunda vista. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Ané, tendo encontrado minha esposa, uma vez que, desde meu retorno de Santo Adresse, me havia retirado para Segur, a fim de que, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Ou seja, ele se retirou para se dedicar ao trabalho da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ninguém sabia. E essa médium foi visitar a casa dele e queria falar com ele, mas não conseguiu. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa, ela disse o seguinte: uma vez que não poderás avistar-te com meu marido, o que ele muito lamentará, não poderia transportar-se em espírito até onde ele se encontra e vê-lo por um instante, ou seja, a Mélie Boudet disse: já que ele não está aqui, já que você tem a mediunidade, vá lá onde ele está e vá ver o que é que ele está fazendo. Por um instante, a médium recolheu-se e disse: sim, vejo. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Ali, 3 janelas. E como tudo é alegre, a casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado, próximo a uma janela, trabalhando.
é aquela figura lá, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Ou seja, tem um coordenador daquele movimento. Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho que meu marido se ocupa? Resposta: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio-o. Evangelho. Ou seja, os espíritos auxiliando Kardec e um dos espíritos que estava vendo o que ela estava vendo, pega um livro grande e mostra a ela. Evangelho. Observação. Com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo, quanto a minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de qualquer outro assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo-se de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. Minha esposa ignorava, estivesse eu, em que cômodo, que é o salão. Poderia, com muito amor, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e as minhas atividades. Allan Kardec. Ou seja, os espíritos assistem a Allan Kardec o tempo todo e interesse desta obra que ora iniciamos o estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a concatenação que a gente está trazendo da assistência do Espírito de Verdade ao codificador, à doutrina e à preparação da obra que a gente está estudando, iniciando o estudo agora. Né? Concluindo, quem é o Espírito de Verdade? Uma opinião. Pelo que estudamos, consideramos o Espírito de Verdade apresentou-se ao codificador como seu guia e que estaria acompanhando em seu trabalho da codificação. Não podemos afirmar se esta tarefa era pertinente apenas à codificação ou à sua encarnação total. A gente não pode dizer que esse guia é guia de Allan Kardec, ou ele é guia da codificação para Allan Kardec. A gente não pode afirmar uma coisa nem outra. A mensagem do Cristo Consolador, aquela que a gente leu, foi assinada pelo próprio Jesus de Nazaré. Porém, pela observação que estudamos em O Livro dos Médiuns, Kardec preferiu não colocar-lhe a assinatura, colocando o Espírito de Verdade, conforme é tratado no livro. Porém, o estilo da linguagem e o seu conteúdo superior não negam que poderia ter vindo de uma esfera superior. A assistência em toda codificação, e em particular no Evangelho, segundo o Espiritismo, conforme relatado no apêndice de Obras Póstumas, o que a gente acabou de estudar, nos demonstra uma supervisão superior de todos os trabalhos. Sabemos, ademais, da direção do Senhor Jesus em todas as atividades de nosso planeta, sendo nosso guia e modelo, conforme a questão 625 do nosso Livro dos Espíritos. Não sendo de se surpreender com a sua direção na coordenação de uma revelação, a terceira revelação, uma revelação religiosa para a humanidade, a doutrina espírita. Então, não é de se estranhar que ele também estivesse supervisionando toda a condução e a formulação dessa revelação, dessa obra. Né? Pelo exposto, concluímos, opinamos que a revelação espírita foi e é coordenada pelo governador planetário,
o Senhor Jesus, como tudo em nosso orbe. Ou seja, Jesus está adiante de tudo, inclusive da revelação da doutrina espírita, que bebe das leis naturais. Não podemos afirmar, se o próprio Espírito do Cristo esteve acompanhando as atividades da codificação. Mas, pelo que já estudamos, é perfeitamente adequado e possível que ele mesmo ou um de seus prepostos, ministros, auxiliares, que falam em seu nome, estivessem encarregados dessa tarefa. Ou ele ou alguém que falasse em nome dele. Porque você vê, quando a vidente vê os espíritos, tem um superior. Ela não disse, Jesus está lá. Ela disse que tem um espírito que é superior aos demais e que coordena os demais. Ou seja, tem muitas variações para a gente perceber a questão, né? Se o espírito de verdade... Oi? De Estevão. Né? Se o espírito de verdade é um espírito, uma falange, um coordenador de um grupo ou coisa semelhante, isso torna-se de menor valor. Sendo o mais importante é que o espírito de verdade nos traz o espírito da verdade, sob o ascendente de uma inteligência superior, que guia a humanidade em seu processo de transformação moral, através das asas do amor e da instrução. O fundamental é isso, né? Então, para concluir, a figurinha que nos ajudaram a fazer. Então, Jesus inspira, vários espíritos que colaboram com ele, formando uma falange verdade, inspira um codificador que nos revela: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, meus irmãos, eu espero ter colaborado para esclarecer e auxiliar que, independente de quem seja, se individual ou coletivamente, nós estamos inspirados pelo Espírito de verdade, que nos traz essa doutrina que bebe das leis de Deus e que toda a humanidade caminha, independente do credo que esteja seguindo nos dias atuais, né? Então, que Jesus nos abençoe e a gente fica por aqui esperando ter conseguido colaborar no esclarecimento tanto da questão do Espírito de verdade como da influência dele na elaboração desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que antes era imitação do Evangelho. Ok?